tortura eterna, dor sem fim e angústia devastadora. O conceito do inferno tem milhares de anos, mas será que realmente existe e há alguma evidência de sua presença relatada em experiências de quase morte? Tais experiências frequentemente exaltam o divino e a percepção de um além maior. No entanto, algumas mergulham no horrendo. O que significa quando uma experiência de quase morte está mergulhada em trauma? Será que algumas pessoas realmente estiveram no inferno e voltaram? Hoje, mergulhamos em duas histórias que têm origem nas profundezas do submundo e nos perguntamos: será que o inferno realmente existe? Bem-vindos a Narrativas Divinas. Nossa primeira história vem de Gerald Johnson, um padre em Michigan. Em fevereiro de 2016, Gerald sofreu um ataque cardíaco e afirma ter morrido e sido enviado ao inferno. A experiência foi uma que mudaria sua vida para sempre, pois ele enfatiza que não desejaria os eventos nem ao seu pior inimigo. Gerald afirma que, após seu ataque cardíaco, foi lançado ao centro da Terra, onde encontrou demônios, morte e sofrimento eterno. Gerald descreve que seu espírito deixou seu corpo físico e, sendo um padre e tendo feito tanto bem em sua vida, sentiu como se fosse ser elevado ao céu. Não foi o que aconteceu. Ele foi mergulhado onde encontrou um horror indescritível. Gerald encontrou calor, fogo e angústia ao cair mais fundo nas chamas. Ele compartilha alguns dos horrores que testemunhou. Viu um homem andando de quatro como um cachorro, sendo queimado da cabeça aos pés, com os olhos saltando das órbitas. Ele tinha grandes correntes em volta do pescoço que cortavam sua pele. O homem estava rastejando como um cão infernal, em agonia, enquanto um demônio se deleitava, segurando e puxando a corrente, continuamente atormentando o homem. Ao redor de Gerald havia buracos de morte. Tudo ao seu redor estava se decompondo ou morto. Havia um cheiro no ar que tornava quase impossível respirar. Os vapores do ambiente queimavam seus pulmões. Estar ali era um tormento implacável. Um sentimento de isolamento e desespero impregna o inferno, onde os indivíduos sofrem não apenas fisicamente, mas espiritual e emocionalmente. A ausência de luz contribui para um sentido avassalador de escuridão e desespero. O inferno é um lugar sem trégua, onde o conceito de tempo perde seu significado convencional e o tormento é interminável. O ar estava espesso de angústia, e os sons de lamentos, gemidos e ranger de dentes criavam uma sinfonia assombrada de sofrimento. Gerald diz telepaticamente que sabia que o demônio tinha sido enviado para a vida do homem para atormentá-lo desde a infância até a morte. Os demônios sabem que, se puderem desviar os indivíduos de servir a Deus, eles poderão dominá-los no inferno e eles se tornarão para sempre seus escravos. Há também uma área no inferno onde Gerald se lembra de ouvir música popular ecoando. No entanto, as músicas eram repetidas infinitamente pelos demônios, zombando daqueles que estavam sendo torturados com a música. Cada palavra de cada música foi cantada para torturar e apontar a relutância dos indivíduos em louvar a Deus enquanto estavam na terra. Tudo sobre sua experiência trazia zombaria, dor e destruição para Gerald. Ele se sentiu irritado porque havia dedicado sua vida para fazer o bem, mas mesmo assim acabou sendo enviado para o inferno. Eventualmente, Gerald saiu do inferno, retornando à terra e falando com Deus. Gerald explica que Deus lhe disse que ele secretamente estava com raiva das pessoas que o haviam prejudicado durante sua vida. Ele desejava punição para elas, em vez de perdoá-las. Deus continuou dizendo que elas não eram pessoas para julgar, e ele precisa se concentrar em suas próprias tarefas. Gerald voltou à Terra e ao nosso mundo. Ele se recuperou completamente, mas a experiência ainda o aterroriza. Gerald encerra sua história afirmando que um homem que não pode perdoar é um homem que esqueceu que foi perdoado. Essa é minha experiência do inferno. É um lugar completamente real.
Uma pequena pesquisa rapidamente descobre outras histórias que espelham a de Gerald. É interessante notar as semelhanças relatadas em várias histórias. Nosso próximo relato vem de Brian Melvin, um homem que se descrevia como um ateu militante que tecnicamente morreu da doença de cólera antes de ser lançado ao inferno. Brian diz que se lembra de dar seus últimos suspiros no mundo dos vivos antes de ser arremessado para trás por um vazio negro. A conta que se segue é verdadeiramente notável. Brian contraiu a cólera através do consumo de água contaminada deixada em uma garrafa térmica em um local de construção onde estava empregado. A doença o levou a um estado crítico de desidratação, provando ser terminal. Durante essa fase crítica, Brian estava em casa, deitado na cama, e começou a experimentar respirações ofegantes, uma manifestação do impacto severo da doença. Incrivelmente, ele observou os arredores com uma clareza recém-descoberta, mesmo sem o auxílio de seus óculos. O tic-tac do despertador marcava a passagem do tempo, com o meio-dia se aproximando e toda a experiência adquirindo uma qualidade irreal e surreal. De repente, houve uma sensação de flutuar acima de seu corpo sem vida. Nesse estado, Brian ficou agudamente consciente de sua própria morte, pairando acima de seu corpo sem vida. Brian experimentou dores horríveis enquanto observava o quarto. Ele voltou sua atenção para cima, encarando o gesso texturizado do teto. Uma transição se seguiu, guiando-o através do teto e para a escuridão pacífica do ambiente. Nessa tranquilidade, ele percebeu sons hipnotizantes de zumbidos e cantos. Ele estava absorto em sua atividade enquanto avançava lentamente em direção a um ponto de luz em expansão. A escuridão agradável foi eventualmente dissipada por uma luz brilhante e deslumbrante, exibindo tons de cores nunca antes vistos. Isso emanava de um indivíduo sentado em algo que parecia ser uma rocha maciça, suspensa na vastidão do espaço, envolto em belas vestes branco-creme. O indivíduo estava sentado em uma cadeira esculpida na rocha. Brian desceu abaixo desse ser, que se levantou vários degraus para onde ele pousara e ficou sobrecarregado. Brian chorou e desabou, apenas para ser tocado no ombro por uma presença invisível, obrigando-o a ficar de pé. O ser celestial passou a revelar o curso da vida de Brian, expondo suas ações e deixando-o sem desculpas. Nesse momento, Brian reconheceu que estava sendo julgado e reconheceu a natureza merecida de seu destino. Diante do ser celestial, cujo capuz ocultava o rosto, Brian aguardava sua sentença, entendendo que não podia fazer nada além de receber o julgamento que o aguardava. Observando o ser, Brian notou traumas graves infligidos nas mãos e nos pés da figura, com cortes profundos cercando os pulsos e os ossos visivelmente expostos, indicando um fardo significativo que havia rasgado as articulações. Apesar do sofrimento evidente, o ser celestial permaneceu imóvel, evocando um senso de vergonha em Brian. Brian estava olhando para Jesus. A comunicação iniciada por Jesus era toda telepática. Ele revelou um momento designado para Brian embarcar em uma jornada para outra terra. Após a chegada, ele foi instruído a articular o nome e o título do ser, prometendo revelações ligadas a Deus. Jesus continuou a ensinar sobre a natureza da morte, enfatizando que o retorno dependia da vontade do Pai. Ele transmitiu que alguns, incluindo crianças, foram levantados para propósitos divinos, mesmo quando não era sua hora designada de partir, apontando para uma entrada de túnel à esquerda. Jesus informou Brian sobre seu caminho de retorno ao avistar o túnel. Brian foi elevado por uma força gentil e flutuou em direção a ele com os pés primeiro. Agora adornado com vestes brancas e entrando no túnel, ele foi envolvido por um vórtice violentamente giratório, lançando-se em direção a um brilho amarelado de luz. Ao alcançá-lo, Brian desceu do céu, pousando com um estrondo no chão, observando os arredores desconhecidos.
ele testemunhou uma casa em uma colina acompanhada de odores desagradáveis e sons estranhos. Pessoas emergiram da casa, se aproximando com gritos alegres de boas-vindas. A experiência desorientadora deixou Brian questionando a natureza de sua localização. É o céu ou o inferno? Percebendo inicialmente um paraíso, a incongruência entre os sons e cheiros sugeriu uma realidade diferente. Uma realização perturbadora surgiu quando Brian observou os indivíduos nos arredores desconhecidos. Algo começou a mudar quando as pessoas começaram a assumir uma aparência translúcida e sua verdadeira natureza se tornou aparente. Eles eram uma coleção de criaturas peculiares e repugnantes. Testemunhando essa revelação perturbadora, Brian proferiu involuntariamente as palavras Jesus Cristo. Um sentido de terror o envolveu e quando a realidade estava em seu entorno se tornou inegável. No meio dos eventos, uma das criaturas iniciou uma comunicação, falando com Brian em um sotaque pesado e desconhecido, instruindo-o a segui-la. Brian se viu compelido a cumprir a direção da criatura. Ela o levou até o horizonte que parecia mais uma pintura mural do que um horizonte natural. Estendendo sua paisagem, a criatura rompeu o céu amarelado, criando uma fenda com um gesto convidativo, instando Brian a fazer o mesmo. Brian seguiu a criatura sinistra e se viu emergindo do outro lado do horizonte. A paisagem se desdobrou como uma vasta extensão desolada, apresentando um amplo terreno plano e sujo que se inclinava para baixo, revelando uma espiral circular interminável de miséria. Fileiras de cubos adornavam o lado esquerdo da vista, formando uma parede de partições 10 por 10 empilhadas. Cada cubo, empilhado 6 vezes, estava cercado por paredes finas como gelatina, fumacentas e tingidas. Esses cubos permitiam visibilidade, mas impediam a fuga dos indivíduos presos dentro deles. Enquanto Brian observava, cada câmara abrigava um indivíduo enredado e incapaz de escapar. Olhando através da parede rasgada do cubo em que ele tinha saído, Brian viu a visão assombrada da casa e da árvore dentro, parecendo chamá-lo para retornar. Perplexo, ele recuou para outro olhar para o cubículo, surpreso com seu aparente tamanho reduzido, apesar de parecer maior por dentro. Nessa paisagem surreal, Brian encontrou uma entidade semelhante a um lagarto, com braços verdes e amarelados feios, a poucos metros de distância. A criatura, parecendo um demônio, estendeu a mão como se fosse arrastá-lo para longe, para um destino sombrio. Usando uma postura defensiva de boxeador, Brian bloqueou a tentativa, fazendo com que a criatura recuasse, sorrindo de orelha a orelha. O inferno continha uma cova de enterro circular, onde os falecidos ficavam presos dentro das paredes da cova, com base em suas ações. Dentro de cada cubo, vários indivíduos chamaram a atenção de Brian, experimentando um espectro de emoções que variavam do tédio à angústia, enquanto eram horrivelmente atormentados por entidades fantasmagóricas. Dentro desses cubos, ilusões apresentavam cenas da vida de cada alma presa, completas com pessoas, lugares e coisas. Conforme a jornada progredia, Brian atravessava entre esses cubos, explorando mais câmaras ao longo do caminho. Brian lembra de ver Hitler em um desses cubos. Não era um Hitler arrependido. Ele tinha enlouquecido ainda mais dentro de seu cubo. Hitler estava sendo submetido ao trauma que cada uma de suas vítimas sob seu domínio havia experimentado. A criatura em primeiro plano retomou sua comunicação, empregando linguagem suja e maldições enquanto navegavam pelo terreno desprezível. A criatura então guiou Brian através do domínio assombrado, revelando uma grande planície empoeirada ou estrada que se estendia a partir das paredes do cubículo. Seres feios e belos vagueavam em bandos soltos nesta planície, tentando envolver o observador em conversa durante a duração de sua estadia. Sobrecarregado pelo terror, Brian só conseguia proferir as palavras Jesus Cristo incessantemente.
A criatura fantasmagórica conduziu um tour infernal pelo reino, descendo para os níveis inferiores da estrada em espiral e observando os eventos dentro dos cubos enquanto passavam por cada alma perdida. A jornada assombrosa era insuportável, com dor e sofrimento atravessando Brian. Brian ansiava por acordar, mas não conseguia fazê-lo. Cada alma presa enfrentava as repercussões de suas escolhas de vida em medida plena. Muitos entraram na cova e nos cubos através de vórtices giratórios, com Brian notando a existência de outra entrada isolada dentro de seus cubos. Inconscientes da presença uns dos outros, os indivíduos presos percebiam apenas as criaturas que os acompanhavam e as cenas de pesadelo encenadas dentro de suas próprias caixas. Na observada esfera do reino, cada indivíduo enredado experimentava um estranho sentido de separação de Deus, semelhante a um banimento da natureza benevolente de Deus e da verdadeira vida. Essa percepção profunda ressoava dentro de cada pessoa, reconhecendo a merecimento de seu destino como consequência de escolherem se distanciar de Deus durante suas vidas na Terra. Em uma manifestação de justiça divina, equidade e amor insondável, Deus lhes concedia seu desejo, um lugar desprovido de sua presença, onde cada um enfrentava as consequências de suas próprias ações. Ao entrar em seus abrigos privados, muitos desses indivíduos inicialmente caíam na decepção, acreditando terem chegado a um paraíso. No entanto, à medida que a eternidade se desdobrava, a verdadeira natureza de seus arredores se tornava aparente. Alguns experimentavam angústia imediata, revelando a realidade de sua existência em um lugar caracterizado por desgraça, desespero e pesadelos intermináveis. Um exemplo notável de aflição ocorreu quando a guia bestial tentou confinar Brian dentro de um cubículo único. No meio de seu terror, o resgate de Brian aconteceu quando ele gritou as palavras Jesus Cristo, chegando alguém por trás dele, levantando-o com uma profunda sensação de amor, misericórdia, autoridade, poder, justiça e retidão. As emoções avassaladoras tornaram desnecessária a repetição das palavras anteriormente ininterruptas, enquanto Brian virava a cabeça contra o ombro do ser, derramando lágrimas contra o manto branco. Enquanto Brian chorava, o Redentor o levava de volta ao cubículo de chegada, navegando pelo vórtice de volta para a rocha colossal. Colocando os pés de Brian na rocha, o Redentor concedeu um vislumbre do céu e transmitiu uma mensagem crucial. Ninguém poderia entrar no céu sem passar pelo portão. Inúmeras revelações se desdobraram naquela rocha. Subsequentemente, chegou a hora de partir e retornar. Brian flutuou de volta pelo caminho de sua jornada, encontrando-se logo em cima de seu corpo sem vida. Observando a cena abaixo, deslizando de volta para seu corpo, ele acordou abruptamente, lutando para recuperar o fôlego até ser ajudado por alguém que o bateu nas costas. Hospitalização subsequente foi necessária para mais tratamento e recuperação. A experiência de quase morte durou aproximadamente 4 horas, marcada pela consciência de Brian do tempo ao deixar seu corpo às 11 horas e 50 minutos e o retorno por volta das 16 horas. Efeitos de saúde persistentes, como um som de clique em seu coração, problemas de memória de curto prazo e dificuldades iniciais de fala, persistem. No entanto, com o tempo, sua fala se normalizou. As histórias que ouvimos sobre experiências de quase morte são tão frequentemente experiências positivas, cheias de encontros celestiais. Mas o que pode nos fazer sentido das experiências expostas? As contas compartilhadas de indivíduos aparentemente viajando pelo inferno carregam semelhanças notáveis entre as histórias. Surpreendentemente, todas descrevem um lugar tão desprezível e aterrorizante que é difícil imaginar. A ciência tenta fornecer respostas para esses grandes mistérios de quase morte, e para todas as perguntas que a ciência pode responder, há muitas que ela não pode.
O que as contas de jornadas ao inferno significam, e será que o inferno realmente pode ser um lugar iminente para alguns de nós? Obrigado por assistir às narrativas divinas de hoje. Por favor, curta e inscreva-se se estiver gostando do conteúdo e nos veremos novamente em breve para outro mistério aterrorizante. Lembre-se, vivam uma boa vida antes que seja tarde demais para voltar atrás. Até o próximo vídeo.